Fala pessoal, começando aqui mais um episódio do nosso, de todos nós, Loucos por Varejo, mais uma vez aqui, trazendo papos interessantes, conversas divertidas e ao mesmo tempo conversas para se pensar sobre o seu negócio, sobre a sua vida, o seu cotidiano. E hoje, mais uma vez dividindo aqui comigo esse desafio de trazer as informações para vocês, o meu querido Cleiton. Cleiton. Só voz, né? Você fez olá, pessoal. É com o microfone aqui, né? Olá, pessoal. Olá, pessoal. Olá, pessoal. A gente está aqui mais uma vez no Loucos pro Varejo. E eu já... Liga o microfone. Ligar o microfone. Olá, pessoal. A gente está mais uma vez... Olá, pessoal. A gente está mais uma vez aqui no Loucos pro Varejo. Eu não liguei o microfone e o Juscelino me deu bronca, sim. Ele me deu bronca e eu vou ser bem direto. Dá like no canal, pessoal. Se inscrevam. Comente aqui embaixo. Esse vídeo é feito com muito carinho, então você devolva esse carinho, por favor. Tem obrigação, já falei mesmo. É isso aí. Assistiu? Dá o like. Não Dá o gostou? like. Dá o like do mesmo jeito, porque ajuda a gente a melhorar. Sabe Então, é isso. Sabe que eu tava vendo? Que no começo, no primeiro vídeo que eu fiz, eu tava lá todo descabelado, todo jogado, sem... Hoje eu tô de ursinho, mas... Parece que te catamos ali na esquina, e te joguei aqui na cadeira e... E eu dei um aviso que eu não ia participar desse programa. E já é o 6º que eu participo desse programa. Mas é porque é bom. Porque é bom. É bom, é bom. Você é um cara artístico, mas ao mesmo tempo é um cara que tem muita base histórica. Tem muito conhecimento de vida também. Não tô te chamando de velho, por favor. Tá bom. Tá? E eu acho que isso só acontece por um motivo. O RH aqui não tá cumprindo as suas funções. Tema de hoje. RH. 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 E é muito louco, né? O conceito de RH, né? Exato. E aí, recursos humanos. Eu fico imaginando quando as máquinas dominar, será que vai ter um RIA? RI? A. Recurso da inteligência artificial. Existem coisas que a IA não vai cobrir, Uhum. que é a sensibilidade humana. Pode ser. Ela vai conseguir acelerar processos, ela vai conseguir automatizar muita coisa, ela vai conseguir dar performance operacional, mas a essência do entendimento humano não tem como substituir. Tá certo. Talvez, já vai curtindo aí, que o papo é interessante. O tema recursos humanos, se você parar para pensar dentro das organizações, é algo recente. Antigamente as empresas tinham um DP, que era um departamento pessoal. Eu lembro Né? vagamente disso. Então as empresas tinham uma questão de contratar, fechar folha e demitir. Né? Hoje, por que se criou uma área de recursos humanos? Porque com a evolução das operações, foi entendendo que o ativo principal de qualquer organização são as pessoas. Né? Tá certo. Então, o ser humano deixou de ser simplesmente uma ferramenta produtora, né? Uma matéria de produção, para trazer esse lado de pensar, de ser como as pessoas se sentem com relação a isso. Até porque cada um, dentro da sua individualidade, tem um jeito de ser, tem um jeito de agir. E isso acaba impactando no seu dia a dia operacional. Né? E as pessoas também trazem consigo algumas visões que destoam ou desconhecem a função principal da organização. Então, o RH entra justamente num processo de reconhecer qual a estratégia da operação para que você tenha o ativo principal, que são as pessoas, alinhado com as expectativas da empresa versus alinhado às expectativas das pessoas. Então, saímos desse universo de simplesmente uma área de DP, de departamento pessoal, para uma área estratégica. Então, o RH hoje é uma área estratégica dentro de qualquer organização. Eu sei que muita empresa não puxa esse tema, muita empresa não senta para discutir esse olhar desse departamento, mas sim, o RH hoje é um ativo dentro das organizações de forma muito estratégica e sim para o desenvolvimento humano e o desenvolvimento também das estratégias do que a empresa precisa para chegar nos seus objetivos. Eu não tinha muito conhecimento em relação ao RH. Eu acho, no meu entender, lógico que também é uma das funções, que o RH ele era responsável diretamente para que a empresa não vacile nas leis, né? Principalmente nas leis trabalhistas. É também. Mas aos poucos eu entendi que também o RH é responsável pela harmonia interna do que acontece na empresa. Né? E outra questão também que eu aprendi trabalhando, lógico, numa empresa e vendo o crescimento dessa empresa, que o RH também é responsável por trazer esses profissionais adequados para cumprir as demandas que essa empresa tem.
Exato. né? E é um trabalho muito louco. Uhum. Eu lembro, como você falou que eu sou das artes, eu só tenho referência realmente desses filmes. A gente nunca lida diretamente, é um en passant. Uhum. Então, eu lembro muito dessa figura que era o caçador de talentos, né? Em inglês se chama como? É o Hunter, né? Headhunter. Headhunter, né? Uhum. Que era esse caçador de talentos e hoje quem faz mais é o RH, né? Uhum. O RH tem que ser uma pessoa dessa. Sim, é porque a amplitude, vamos lá, o Headhunter, É. ele entende qual é a necessidade da empresa ou do negócio, discute-se o perfil ideal para aquela missão e Headhunter vai atrás dessa cabeça que faça sentido para essa operação, para sentar dentro dessa cadeira, dessa função que a empresa exige. Quando você abre um pouco mais para a área de RH, ela é um pouco mais ampla, por quê? Porque não é só a questão do talento em si, é a questão de realmente de alinhamento com cultura, é alinhamento com a estratégia do que a empresa se quer, é a questão de estratégia com relação às necessidades de outras áreas, a retenção desse talento, diminuição de turnover. Turnover, para quem não sabe, é rotatividade de funcionários dentro de uma empresa. Cuidar disso, entender por que isso acontece. E hoje, mais além, a gente tem a parte de People Analytics, que é o RH, além de tudo isso, também utilizar dados da empresa para tomadas de decisões estratégicas com relação à retenção e atração de novos talentos. Mas o RH, ela toma partido dessas estratégias ou ela apenas informa quem vai tomar? Não, o RH é uma área executora estratégica. Tá? Então, vamos lá. A gente precisa de um talento na área comercial. Tá? Então, a empresa vai falar qual é a necessidade, qual é o job description dessa função, que é a descrição de trabalho que essa pessoa precisa executar, qual o perfil que a empresa espera, então, atrelado à cultura, atrelado à experiência, etc. E o RH faz esse trabalho de preparar esse processo, é um processo de contratação, para ir a campo, divulgar essa oportunidade, trazer as seleções dos currículos dos interessados que tenham essa necessidade, fazer o processo de entrevista, que envolve também uma questão psicológica envolvida também. Então, olha a amplitude que é a estratégia de ter uma área de RH forte, né? Para isso, para que você tenha realmente talentos que possam perdurar dentro da organização, talentos que reconheçam qual o propósito da organização, ter uma visão clara de possibilidade de carreira e crescimento dessa organização, dissipar a questão de interesses pessoais versus interesse da empresa, uma questão realmente de alinhamento cultural com o que a empresa quer e, claro, acima de tudo, sobre qual é o objetivo maior da empresa. Então, o RH é uma área ela transita em todas as áreas da empresa, mas ela sobe em certo momento para estar sempre alinhado com o board, com as diretorias, qual a expectativa para onde a empresa vai caminhar, para que ela possa fazer uma contratação mais aderente dentro daquela oportunidade que tem. E tem ramificações no RH? Tipo assim, um líder de setor tal? Como todas as áreas têm, conforme for o crescimento, a necessidade e o fluxo de demanda dentro desse departamento, sim. Né? Hoje a gente tem C-Levels na área de RH. Então tem um C-Level que é Chief Human... enfim, é um termo que é diretor de recursos humanos, né? Que cuida disso porque a operação vai crescendo, então ela acaba tendo ali seu organograma modificado por conta das necessidades. E inclui também, dentro desse processo, a área de departamento pessoal, que é a área burocrática, né? A área de fechamento de folha, acompanhamento de falta, desconto, benefícios. Então isso é processado por um pedaço, hoje dentro de uma área de recurso humano como um todo, como a área burocrática do processamento de rotina. E o RH focado mais principalmente nessa questão talentos versus estratégia do que a empresa precisa. Então assim, só para a gente começar a se entender dentro desse RH, porque, novamente, como eu falei, assim, ela é uma figura muito emblemática para mim dentro da empresa, porque ele parece que ele tem que ter o pé na área de finanças, ele tem que ter o pé na área jurídica e, ao mesmo tempo, ele tem uma relação organizacional dentro do fluxo da empresa, né? Ele trabalha nos 3 departamentos aí. Então, esse profissional, ele vem exatamente de que formação? Ele é formado em quê? Existe uma faculdade de RH, por exemplo? Tem. Hoje a gente tem, hoje não, a gente é bastante tempo que a gente tem hoje cursos de formação na área de RH mesmo. É um técnico em recursos humanos, um gerente de recursos. Então tem, antes quem atuava mais à frente disso era o curso de administração de empresas. Isso eu lembro, né? É. Então você se formava em administração de empresas e se especializava na área de recursos humanos. Ou o pessoal né? do jurídico também não tinha essa coisa que ia para o departamento pessoal porque era do jurídico. Sim, porque
por questões das próprias leis trabalhistas, né? Aham. Adequação às leis trabalhistas. Hoje a gente sabe que as leis trabalhistas são um impacto muito grande nas organizações e esse cuidado que os gestores têm que ter com relação a esse olhar, né? Até por questões de assédio moral, questões de os limites de horários de trabalho, as escalas muito bem definidas. Então, tem uma questão jurídico-legal referente ao Ministério do Trabalho com relação a isso. Tem a questão dos acordos das próprias convenções trabalhistas, né? Então, tem os sindicatos hoje que defendem as categorias, né? E o RH tem que estar envolvido em tudo isso. Ele tem que reconhecer tudo isso para que ele possa ter ali o colaborador consciente do que é a regra do jogo, consciente quais são os limites e as possibilidades, né? Mas, mais uma vez, atrelado junto com essa visão de legal, essa visão de cultural, essa visão de processo, essa visão de meta e essa visão de realmente de papéis. E é engraçado como ela se torna, ela pode, é lógico, eu não tô falando, gente, eu não tô falando isso com julgamento de caráter, eu tô falando no julgamento cultural que a gente carrega. Ela pode vir a se tornar a pessoa não grata nos dois vetores de uma empresa, né? Entre os funcionários e entre a chefia. Por isso que é muito importante ter essa pessoa reconhecer realmente o que é a essência da empresa, né? Justamente para não ter essa divergência das expectativas entre a frente legal, entre a frente realmente de relações humanas, né? É muito do profissional realmente estar se preparando cada vez mais para isso, né? Mas quando eu falo que a pessoa não grata, assim, por exemplo, ela tem que cumprir certas normas, principalmente normas jurídicas, para que a empresa não seja processada em diversas escalas, né? E aí eu vejo muito, quando fala da pessoa não grata, ela é detentora de uma relação informativa na escala jurídica e na escala financeira, que ela pode não ser a pessoa, não quero usar um termo de temperamento, porque não é um julgamento pessoal, mas ele é a pessoa que, por exemplo, detém a segurança dos departamentos, então ela culturalmente pode ser aquela pessoa que fala, ela só age para intervir, para nos limitar, né? Eu já ouvi muito de diretoria que o RH limita a ação da diretoria, mas ela também previne que a diretoria caia em riscos, né? Sim. Esse papel, como eu falei, né? Um papel realmente é muito estratégico com relação a isso. O RH, ele caminha, assim, lado a lado com as diretorias, com as áreas também, para entender os desafios que estão acontecendo, né? Eu acho que, mais uma vez, é uma área estratégica executora, né? Uma área decisora. Essa decisão cabe às diretorias de área, tá? Mas ela tem, sim, esse papel de trazer luz aos riscos com relação a relação de trabalho com as pessoas que estão ali dentro também. Sim. Né? Porque muitas vezes a gente está envolvido em diretorias, em áreas de liderança que estão focados na operação, né? Então, independente do setor que seja financeiro, seja no próprio operacional, seja no comercial, seja enfim, qualquer área da empresa que esteja envolvida, o RH é importante reconhecer o que está acontecendo junto com essas áreas, por isso que ela transita dentro da empresa para reconhecer como é que está o clima organizacional, o clima de expectativa, ao mesmo tempo que ela tem que ser também uma dissipadora de pressão com relação a isso, nesse apoio, né? E ela caminhar também, não só com a liderança, mas principalmente com os colaboradores, com as pessoas que estão ali trabalhando, para entender os desafios, entender se existe algo que precisa de alinhamento de liderança mesmo, né? E se entender, até dependendo da situação, subir isso para uma instância de board, de diretoria estratégica, para trazer luz com relação a algumas coisas que estejam acontecendo, para que traga realmente a realidade da cultura. E de uma certa forma, o RH é como se fosse o nosso, como é que eu vou dizer? Ele é quase um vidente da área, né? Ele sempre tem que estar um passo à frente, todas as ações e tudo que há de acontecer na empresa, né? Sim, ela, mais uma vez, esse caminhar por dentro das áreas é justamente isso. Isso que traz esse ser vidente, Ser vidente. né, que na verdade não é nada mais, nada menos do que a captura de informações e sentimentos do que está acontecendo nas áreas. Sim. Né? O RH tem que ser uma área aberta para isso, né? Acho que todo e qualquer colaborador ele tem que ter acesso à área de RH como um apoio relacional dentro da empresa, né? Mas o RH, sim, ele acaba sendo um fator preponderante de informações estratégicas, porque, como a gente falou, o principal ativo que é as pessoas, né? E quando a gente faz essa virada do departamento pessoal, do DP, para... O DP parece uma coisa até de polícia, né? O do DP para o RH...
Aí que ele vai virando uma profissão extremamente lucrativa, né? A gente tem até séries e tudo que trazem a visão muito, muito, muito importante sobre isso. Eu comecei a assistir aquele Billions, né? Billions. Billions, Dentro da série Billions tem o Andy. Se você não assistiu, é interessante assistir também. Tem algumas coisas que você pode deletar, outras coisas que eu acho que é importante você assistir, né? Mas é interessante porque traz muito esse papel da pessoa de RH, que é uma psicóloga, né, que está à frente de RH, o tanto que, se você observar a série inteira, você vai entender que o principal pilar estratégico dentro da companhia foi a área de relacionamento com pessoas, foi a psicóloga. Por quê? Porque ela justamente entendia o que a empresa precisava fazer e aonde ela precisava chegar, mas foi o fator que preparou as pessoas para isso. Uma coisa é eu dizer para você, cara, sua função é essa, e você executa ela dentro do limite que foi solicitado. Outra coisa é você ter alguém que fala, cara, você fez isso aqui, ótimo, mas acho que você pode fazer mais. Eu acho que você pode ir além. Eu acho que, poxa, você é um puta profissional. Eu acho que você pode ajudar muito na área X, na área Y. Então, é desenvolver e liberar esse senso das pessoas que elas podem mais, despertar esse potencial dentro das pessoas. Então, é importante trazer essa visão que o RH é um propulsor de talentos dentro da organização. Eu tenho um amigo aqui, né, que trabalha aqui com a gente, e ele conta a história da tia dele, que já é aposentada, é uma senhora de 70 e poucos anos. Ela foi um grande RH. Ela trabalhou numa empresa, uma montadora de carro que eu não sei qual é, e ela foi uma grande RH do lugar. Toda vez que ela pedia demissão, o presidente mandava um voo para ela de primeira classe até a Europa, não sei exatamente qual lugar da Europa, e lá, em vez de ela assinar a carta de demissão, ela voltava com um bônus e um aumento. Então, assim, era uma resistência dos diretores, sei lá, o CEO lá do lugar, não perder essa pessoa, né? E foi o primeiro relato que eu vi, falei assim, ué, mas o RH, aquela pessoa que faz o contratinho e elabora a festa, ela pode ser uma pessoa com uma lucratividade grande dentro da sua profissão? Sim. Quando eu falei que a gente tem hoje C-levels dentro do RH, né, então a gente tem uma diretor de RH, dependendo do perfil ou da capacidade histórica dela dentro das organizações, ela começa a trabalhar por projeto, né? Então, muitas vezes, até participação de lucros dentro daquilo. Dentro da empresa. Por quê? Porque foi ela responsável por performar as pessoas, dando essa injeção junto com as equipes, né? Que é muito a questão da série Billions, que vocês vão ver isso também. Então, existe uma participação, uma lucratividade muito grande. Inclusive, tem em algumas organizações em que a cadeira de CEO é ocupada por um ex-RH. Por quê? Porque é uma pessoa que entende de pessoas. E hoje, por mais que você tenha processo, ferramenta de tecnologia, que você tenha visão clara do mercado, você depende do ativo, que é o ativo humano, que é o principal, para que isso tudo funcione. Porque, de uma certa forma, também, assim, se o mundo consegue mudar em 5 anos, acho que a visão da RH tem que mudar em 5 anos também, porque ele pode ficar ultrapassado também. Sim, o mercado se movimenta, por isso que eu falo que a importância do RH estar transitando e reconhecendo todas as áreas, não é se envolver na operação da área, mas é reconhecer o que está acontecendo na área, através até mesmo de conversas pessoais com os colaboradores. E isso faz também com que a área de RH também cresça em conhecimento da operação, em conhecimento estratégico do negócio, né? E a pessoa começa a ter, a própria área de RH, ela começa a ter um aparato de informações muito importantes que, muitas vezes, como eu falei, às vezes a cadeira de CEO é ocupada por uma pessoa de RH porque conheceu muito a operação, por andar na operação e conhecer as pessoas. Mas mais do que isso, é conhecer realmente como desenvolver as pessoas, reter os bons talentos, né? E como isso atende hoje a necessidade de qualquer negócio. Você conhece alguma história, assim, quiser não citar o nome da empresa, não tem problema, nem da pessoa, mas você conhece alguma história de uma empresa que estava fardada a falhas, e entre esse RH, essa pessoa, esse ser humano, e muda tudo? Sim. A gente tem uma empresa, hoje no Brasil, que está muito em evidência, chamada CIMED. CIMED. É uma empresa de farmacêutica, indústria farmacêutica, né? Estão envolvendo agora muito forte com essa parte de influências, etc. Em que teve um momento da operação em que transitaram vários RHs, várias gestões de RH, e a operação não conseguia avançar. Tá? Por conhecer o negócio na sua essência, no seu DNA, o CEO decidiu trazer a própria irmã, porque nasceu dentro do negócio. Ele trouxe a irmã para dentro do RH e ela desenvolveu e a empresa explodiu, porque ela começou a enxergar os principais talentos dentro da empresa, ela começou a trazer gente que fazia sentido com o DNA da empresa. Então aquilo abriu portas e oportunidades e a operação explodiu.
Então, esse é um dos cases muito claros aí da atuação do RH. E isso a gente tem em diversas outras empresas também. Mas foi uma aposta grande, né? Porque ele traz aparenta. Aparenta, Aparenta para poder ir lá. Bom, ela já era herdeira, né? Já fazia parte, né, do negócio, né? Só não Então era do estava, interesse dela. só não estava envolvido na operação, mas respirava aquilo desde criança, porque o pai é o fundador, o pai todo dia almoçando com eles, falando as situações, né? O irmão mais velho assumiu a cadeira de CEO, rodou para evitar essa questão parental, rodou-se com diversos RHs e trouxe a irmã que fazia, só que ela foi preparada para isso, né? Ela teve uma preparação de muitos anos para isso, né? E sentou nessa posição para realmente ajudar nesse processo. Eu tava vendo, eu tô vendo uma série, um documentário, na verdade. Eu não vou lembrar, que eu comecei a ver e depois eu mais peguei comentários do que tudo, que é a dona que tá em coma hoje, a dona da Riachuelo? Não, Riachuelo começou com um homem, mas tem... Tá, é a dona de alguma empresa brasileira grande aqui, né? E ela do varejo aí. Do varejo. E ela tá em coma, ela entrou e ela tinha um relacionamento com a secretária que depois virou RH. Né? É um caso de família, gente, é fofoca, mas aí é quando o jogo, talvez ele inverta numa outra situação, né? Quando a gente tem uma proximidade muito grande, ali era um relacionamento amoroso, não é parente, mas traz o parente para esse olhar do RH, porque o RH, ele realmente tem que ter uma postura muito firme de enfrentamento de setores. E como é que você briga quando você é o parente envolvido com o dono e tudo mais, né? Eu trouxe o caso da CIMED, mas é um caso muito, muito diferente. Sim. Vamos lá, num cenário de 100, é um case que deu certo. Deu certo. Geralmente, quando você traz o RH, primeiro ponto, acho que o RH é uma área que tem que ter a impessoalidade. Primeiro ponto. Ela tem que ser impessoal. Né? Ela não pode trazer para si questões de relacionamento pessoais para dentro dessa gestão. Não vai fazer sentido, a empresa não vai funcionar. A gente vai ter um problema de cultural muito forte. As pessoas não vão reconhecer esse papel do RH, não vão sentir segurança nesse RH. Como eu falei, o RH é uma área de portas abertas. Mas se a pessoa não tem segurança, ela não passa na porta, ela não vai lá. Né? Então, precisa ter, primeira coisa, essa impessoalidade, tem que ter muita transparência, tem que ser um dissipador de pressões de forma muito profissional, e tem que ter esse papel que eu falo muito, que é a pessoa, ou ela é filtro ou ela é esponja. Né? Ela não pode ser esponja, ela não pode absorver tudo que chega e todos os desejos e quereres. Por quê? Porque se ela trouxer tudo, ela não faz gestão de mais nada, vai só atender, vira o caos. Então ela tem que ser filtro. Essa situação que chega. O RH tem que ter essa inteligência, maturidade profissional, maturidade de essa situação está alinhada com a estratégia do que a gente quer para o futuro da empresa? Não. Então ela tem que ser uma dissipadora. Então, desde essa questão cultural, né, que eu acho que o cultural hoje, principalmente dentro das organizações, é o grande desafio, né, para você mudar uma cultura, você mudar um modus operandi que vinha fazendo, que era, a gente sempre fez assim, deu certo, né? Deu certo até ali, dali para frente não vai dar mais certo. Então tem que se mudar essa cultura, tem que se mudar essa questão relacional e o RH precisa ter inteligência e maturidade para isso. Então, o desenvolvimento dentro da área de recursos humanos, ele é primordial, mas ele não pode ser pessoal. Tá? Não estou dizendo que a gente não tem que ter um pouco de empatia, né? Acho que empatia a gente tem que ter em todos os momentos, em todas as áreas. Ela só não pode trazer para a questão pessoal, porque senão ela não consegue fazer, a pessoa que esteja à frente dessa área não consegue fazer um bom trabalho e acaba não sendo uma área de segurança, que é uma área que as pessoas confiem. E se for muito pessoal também, não é saudável para a própria pessoa, Para a própria pessoa. Porque como é que ela vai lidar com os diferentes desejos, as diferentes emoções? É uma coisa que a gente... Eu até discuto com o Edson, vou falar, o Edson tem mais experiência que eu e ele consegue ter um distanciamento maior do que eu em relação aqui a alguns trabalhos que a gente faz. Então, ele tem uma organização melhor, ele tem uma visão melhor sobre... Ele tem paciência, coisa que eu não tenho. Eu sou muito nervral mesmo, assim. By the book, né? Eu tenho isso, mas ao mesmo tempo eu consigo estar de prontidão quando um problema está ocorrendo e eu penso artisticamente nesse problema para se resolver, né? E tecnicamente também, quando eu lido aqui com o estúdio, eu já gravei no Egito, gravei fora, eu tive problemas lá e nessa hora que é o contrário, nessa pressão eu mantenho a paciência e consigo fazer a coisa acontecer. Na rotina é o que me pega. Eu tenho problema com rotina, então eu tenho problema com essa questão. Mas, ao mesmo tempo, uma das coisas que eu e o Edson, que eu falo pro Edson, que é assim, por máximo que a gente mantenha o fluxo, mantenha a organização, mantenha
tudo direitinho em relação à função, à diminuição dos excessos, à relação de cumprir metas e horários, né? E metas e horários eu falo que não é entrega do trabalho final pelo colaborador, mas assim, metas de a gente também respeitar o que está acontecendo e a salubridade daquilo que pode ser feito. Mesmo assim, eu falo pro Edson, eu acho que tem momentos que a gente não adianta organizar. A gente é feito de paixões, de amores, de conflitos internos. Se não fosse assim, a gente não estava invadindo o país um do outro aí fazendo guerra. Porque tem espaço para todo mundo, é só parar para pensar. E espaço que eu falo é espaço econômico. Mas a gente é feito de paixões. E essas paixões realmente são uma consequência de ser humano, né? Uhum. E aí eu fico imaginando que o RH, ele é um disfarçador de paixões. Isso. Porque se ele absorver isso na sua intimidade, vira mais um registro de picuinhas e fofocas numa administração de fofocas do que de ação, porque ela tem objetivo, meta e consequência disso das ações. Uhum. Então, o RH, ela tem que respirar fundo todo dia, É o que eu falo que é os 3 segundos de pensamento sobre a situação que chega. Uhum. E aí o RH tem as duas decisões. Tomar uma decisão enérgica no calor da emoção, né? Ou parar 3 segundos e entender qual o caminho, melhor alternativa a tomar, por mais que essa não seja o desejo de quem está declarando uma situação ou trazendo alguma situação para o RH. Né? Sim. Então, ela realmente é uma área que tem que dissipar isso, tem que ser filtro com relação a isso e não esponja. Porque se ela absorve, ela acaba indo para o caminho da pessoalidade e aí desregula toda a questão dessa gestão de pessoas. Né? Então, o RH lida todos os dias com diversos sentimentos, com diversos quereres, com diversos tipos de fofoca, enfim, é normal dentro de qualquer organização que isso aconteça. Mas o RH, como área estratégica dentro desse processo, ela tem que ser dissipadora e ela tem que ser eliminadora disso. Até para que a alta gestão não precise ter que descer para tratar situações muito pontuais. Quando você tem um RH forte, isso já foi resolvido lá. Essa área já resolveu, já dissipou, já entendeu qual o caminho, qual a alternativa. Nem sempre o caminho assertivo diante de algumas situações é a própria demissão de algum colaborador. Existe, às vezes, um trabalho que precisa ser feito, que é um trabalho de entender o cenário de impacto do que está acontecendo. Às vezes é uma coisa muito pontual, né? Não é uma coisa recorrente. Mas tem vezes que você precisa tomar uma decisão meio que imediata para que não afete o restante da organização. Então, o RH tem que ter discernimento e conhecimento e respirar fundo para isso. A gente falou lá das duas áreas que eu achei bem interessante. A gente falou, o pessoal de jurídico já foi RH, o pessoal de administração já foi RH e a gente não falou de uma outra área, né? Eu lembro que minha prima, que é psicóloga, passou por um tempo como RH de um banco. Uhum. Psicólogo também, né? A maioria hoje dos cargos e diretorias na frente de RH são de psicólogos. São de psicólogos. Formação psicologia. Sim, sim. Interessante. Até porque realmente é entender o psiquê, é entender a cabeça humana, né? Agora você tem, além da formação psicológica para entender isso, você tem também a formação de negócios, a formação estratégica, por isso que eu falo que lá, muita gente veio na carreira à frente da área de RH que vieram da área de administração, porque é administração de negócios, só que você fazia uma especialização em psicologia e recursos humanos, então você especializava naquilo, mas grandes vagas, grandes oportunidades hoje que abrem, e é fato, é uma cadeira que geralmente ela não tem uma rotatividade muito grande. Não. Quando você tem uma formação dentro da área de recursos humanos de um profissional muito bem capacitado, ele fica muito tempo dentro da operação. E até porque ele conhece a operação, ele conhece as pessoas, ele sabe qual é o foco, né? Então, elas duram mais tempo. Se observar, é uma posição que dura bastante tempo. Não, eu fico imaginando assim, o departamento hoje, assim, essa área exatamente da funcionalidade, porque a gente fala que o RH é o responsável por achar essas pessoas e manter isso. Mas eu fico imaginando como que a gente também seleciona esse RH que vai vir, né? Porque é muito difícil também, assim, talvez a empresa não tenha o cacife de contratar aquele RH que já tem anos de experiência e, ao mesmo tempo, tem que apostar numa cara nova. Sim. Né? E como é que a gente avalia o RH? Quem avalia o RH? Quem avalia o RH? Quem vigia o vigilante? Quem vigia o vigilante. Bom, você tem duas opções. Ou você traz alguém de carreira de mercado, que você vai buscar o histórico, vai pegar as referências de mercado, esse é um ponto. Ou você prepara alguém que esteja nesse caminho e que tenha interesse também nesse caminho. Aí começa um trabalho de desenvolver
desenvolver e começar a enxergar esse talento. Então, tem um acompanhamento prévio, mas tem também algumas questões de lançar o desafio para que essa área também se desenvolva, né? Então, você começa a trazer situações e cenários e, dentro desse processo de capacitação e preparação desse recurso que você trouxe internamente, é começar realmente a trazer desafios. E aí, se trazer desafios, é se trazer informações que você começa a desenvolver o interno também, preparar uma pessoa para isso. É um ponto muito delicado dizer como é que você vai avaliar o RH. Bom, um bom trabalho já começa por questão de retenção de talentos. Segundo ponto é contratações assertivas. Terceiro ponto é as áreas estarem funcionando com os talentos que foram contratados e estão entregando aquilo que a empresa espera. Então, essa consequência lógica que impacta no resultado final começa-se a ter realmente uma visão da eficiência do trabalho da área de recursos humanos. Por quê? Porque eu preparei bem a contratação, selecionei bem, treinei bem, botei dentro da área, ela está entregando e nós estamos tendo resultado. E aí, outro ponto muito importante é o clima organizacional. É a cultura, como é que está a cultura dentro da empresa? Ela melhorou ou ela piorou? Sim, Como é que sai nisso? O que chega no RH está se tornando um motivo de inflamação ou um motivo de dissipação? Então você começa a entender se a eficiência desse trabalho está fazendo sentido. E, por exemplo, eu acho o RH mais maluco, que deve ser mais estressante, deve ser dentro de um hospital. Ah, com certeza. Bom, porque você trabalha com os deuses, né? Você trabalha com os deuses. Então, vou até puxar a sardinha aqui. Minha esposa é formada em recursos humanos. Hoje ela desenvolve um trabalho à frente de uma área comercial que envolve a gestão médica. Sim. Então, eu estou falando mais ou menos uns 40, 50 médicos. Né? E médico, claro, a gente tem que tirar o chapéu para os médicos, porque, querendo ou não, quando a gente passa mal é que a gente vê o valor do médico. Sim, né? lógico. É isso que a gente vê. Mas existe também a questão do ego muito forte. Não, né? assim, e lidar com todo aquele departamento, né? A gente tá falando de numa escala entre médico, que tem um ego do cacete, O enfermeiro. o enfermeiro, que também pode ter uma relação muito precarizada da onde ele está, o atendente que tá ali na ponta, que absorve o primeiro impacto, aí você tem um financeiro, você tem outros departamentos. Então, é uma gestão, por exemplo, que tem muita hierarquia já entre as categorias. Lógico, uma empresa tem hierarquia, mas Sim. aquela é muito evidente, né? Muito. É muito escancarado, assim. O médico não vai parar e vai perguntar para atendente como é que tá o fluxo para ele, né? E administrar esses valores ali dentro é bem complicado, sim, né? Sim, porque tem uma questão dos interesses, vamos lá, quando a gente fala a gente pode até chamar depois aqui um convidado, e pode ser até a minha esposa depois, para conversar sobre isso. Eu converso muito pouco com ela com relação a isso, até porque a gente separa. A gente troca algumas figurinhas, mas a gente respeita muito o trabalho de cada um. E eu sei que o trabalho dela é desafiador porque eu vivo com ela. Então eu sei como é que é. Mas a gente pode até chamar depois alguém para conversar sobre esse tema, porque a complexidade dos egos é muito grande. Né? Você estava falando aqui sobre o médico, o enfermeiro, o atendente, e aí quando você pega, por exemplo, um hospital, principalmente gestão pública, né? Que é o caos hoje no país, né? Você imagina, porque fala, não, o atendente lá na portaria do hospital foi mal educado. Ok, quem está doente, que está passando mal ali na hora, não quer saber, ele precisa ser atendido, né? Mas como é que é tratado lá dentro da cabine, né? Como é que ela é recebida também para as pessoas que precisam de atendimento, né? Sim. Então, eu imagino que dentro do complexo da área da saúde, o RH, sim, deve ser um RH super desafiador. Minha ex-sogra, ela trabalhava como chefe de segurança na Petrobras, numa refinaria em Mauá, né? E a Petrobras era tudo concursado, né? Agora que tem um intermédio, mas era todo concursado. E aí, o maior desafio do RH, porque ela não selecionou ninguém, né? Sim. Ela não selecionou ninguém. E ela não pode demitir ninguém, porque, assim, só porque ela quer, porque é incompetente, né? Existem meios de demitir. É um processo administrativo, vai para outras instâncias. Etc. Mas não é ela que inicia isso. Não. E não é ela que inicia de jeito nenhum. Então, o maior desafio do RH lá, um dia conversando com essa pessoa de RH, que foi bem interessante, o maior desafio é ela entender que o trabalho dela não terminou a partir do momento que ela passou no concurso público. Era o maior desafio dela. Porque apesar de pesares, o RH ainda é o setor mais cobrado dentro da gestão pública, né? Então, assim, lá na Petrobras, por exemplo, essa área toda, eles não são bons funcionários. Que não era o caso da Petrobras, porque eles são muito rigorosos, né? Porque se você comete um erro, tudo vai para os ares, né? Principalmente a área que era a área dessa minha ex-sogra, que era a segurança, né? Mas, assim, você passou, você aprendeu.
partir daqui, você não vai ser cobrado como você pode ser cobrado numa empresa privada, mas você tem uma responsabilidade muito grande. E eu estou falando de um lugar que ainda é muito severo em relação à produtividade, porque Uhum. a gente sabe o quanto o petróleo é cobrado no mundo. Mas em outros lugares de gestão, era a mesma reclamação. Eu não contratei essa pessoa. Essa pessoa passou no concurso público. Eu não tenho nem como pedir meta para essa pessoa, né? Eu não tenho autonomia de liderança sobre ela. Sobre né? ela. Então, mas é obrigatório, toda empresa, não importa pública ou não, ter um setor de RH. Então, para eles era meio assim. Eu imagino que também, principalmente na gestão pública, né? Aham. Eu acredito que na gestão pública, a área de RH, ela tende mais a ser departamento pessoal modernizado, né? Tem um passo atrás aí. Eu acho que ela volta, talvez com a modernização, com a questão realmente de recursos humanos, se desenvolveu para dentro da gestão pública, mas não a atuação acaba sendo primeiramente uma atuação de departamento mais pessoal do que Sim. realmente... Arrumar férias, essa coisa exato, toda. exato, né? Escala e etc. É uma pena, né? É uma pena. É uma pena. Porque o desenvolvimento seria muito melhor, Sim. o atendimento público seria muito melhor, né? Então a gente teria mais uma eficiência um pouco melhor se a gente tivesse uma gestão. A importância, de repente, se tivesse realmente o papel do RH executado dentro da sua essência, dentro da gestão pública, talvez nós seríamos beneficiários de ter hoje um serviço público até melhor com relação a isso, né? Mas é o cenário, né? Por isso que fala que muita empresa, aí eu não estou querendo julgar uma questão de ou não é, né? Mas por que em algumas situações a gestão privada ela é mais eficiente do que a gestão pública? Justamente também por ter esse espaço onde o RH, principalmente, é um fator que pode atuar dentro das empresas de forma mais estratégica e ter um papel um pouco mais assertivo, né? Com mais espaço para isso, mais autonomia para isso, né? Até para encerrar, que já a gente está vazando tempo, mas eu acho engraçado essa expressão assim, vá para o RH, gente, seus problemas... Procure o RH. Procure o RH. Essa é uma frase... Essa é uma frase primordial em todo negócio, né? Procure o RH, Procure o RH, é uma frase ou passe no RH. Passe no RH, é uma frase... Até porque, mais uma vez, né, como eu falei, né, qual é o ponto de apoio dos colaboradores, o RH? Onde contrata? É lá. Onde se demite? É lá. Eu digo em questão de lugar onde se acontece as coisas. Né? Então, eu já fui demitido do Secretaria de Cultura onde eu trabalhava. Foi o único dia que eu descobri que existia um RH. Foi o único dia, quando eu fui desligado. E era cargo de comissão, né? Não era cargo de concursado. E aí foi o único dia que eu descobri, esse é o RH, olha aí. Tá? O RH ele tem um papel muito importante. E aí você que está nos assistindo, que tem sua operação, que tem seu negócio. Gente, o papo tá bom, vai curtindo, compartilhando, comentando. Você conhece alguém de RH? Manda o link do vídeo também para eles, ajudar a melhorar aqui o nosso trabalho, a trazer mais informações também. A gente tá valorizando aí, tá valorizando. Então, as grandes iniciativas de RH são as iniciativas, como eu falei, de conhecer a empresa, conhecer as áreas, conhecer as pessoas, conhecer para onde a empresa está indo, para ter as pessoas certas, e esse papel de conectar. Hoje, o grande papel do RH é conectar de forma inteligente e dar matéria para que as pessoas consigam performar. Mais uma vez, o RH hoje, dentro das organizações, é uma área estritamente estratégica, importantíssima para o sucesso das organizações. Tá certo, acho que a gente extrapolou o tempo aí. Já fiz mais perguntas porque realmente áreas muito administrativas eu tendo a desbravar. A desbravar, né? E sair com mais dúvidas do que com soluções. Mas enfim, estamos aí. Gente, segue a gente aí, Loucos pro Varejo. Vocês estão vendo que a gente vai quebrar algumas bolhas mesmo. Algumas bolhas mesmo. A gente quer falar sobre departamentos. A gente tem um episódio super legal que a gente fez sobre falência de empresa, sobre a China. Para um pouquinho, vão assistir que vocês vão adorar. Dê sugestões, traga mais sugestões de episódio. Seria legal vocês trazerem um tema assim. Cara, estamos super abertos para isso. Tá? Você do varejo que gostou do episódio, compartilha também. Tá? Nós vamos trazer, falamos de RH, falamos porque as empresas falham, como o Cleiton mesmo disse, e vamos entrar em outras áreas, tá? Mas tragam sugestões pra gente também, a gente espera e conta com vocês, tá bom? Bom, Cleiton, obrigado. Obrigado a você, isso. Edson. Pessoal, muito obrigado e até a próxima. Seu Loucos pro Varejo. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.